Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel. E se você está vendo agora essa gravação, é por causa que não deu certo apresentar agora à noite a nossa apresentação. No entanto, eu gravei esse vídeo como garantia para que não falte nenhuma parte da nossa apresentação a ser mostrada para vocês. E desde já eu peço desculpas pela ausência, mas o motivo é porque hoje eu estou doente e, por prever que talvez eu piore à noite, eu gravei esse vídeo. Caso eu esteja apresentando sem vocês verem esse vídeo, é por causa que eu não piorei, estou normal. Mas, para que não falte, eu vou começar a apresentar aqui. Começando aqui pela pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos e etc. A pesquisa bibliográfica é todo tipo de pesquisa que você faz acerca de um tema. Isso quer dizer o quê? Que você tem um tema em questão, que você vai realizar uma pesquisa, e para que você crie embasamento teórico, para você seguir em frente à sua pesquisa, você precisa de alguma outra fonte que já falou sobre esse tema. Ou seja, você precisa de alguma ideia. E essas ideias vêm através das fontes bibliográficas, que é todo material utilizado como fonte de pesquisa. Segundo Manzo, vírgula, a pesquisa bibliográfica oferece meios para definir, resolver não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde o problema não se cristaliza suficientemente. O que isso quer dizer? Que apesar de você estar lendo, você está pesquisando de uma coisa que já existe, alguém que pesquisou e escreveu sobre isso, não quer dizer que você não deve pesquisar, por causa que ele ainda não atingiu o conhecimento, todo o conhecimento no mundo. Até porque não tem como. Aí, para isso, você vai utilizar essas fontes como base. Isso não quer dizer que você não precisa pesquisar, você precisa pesquisar mais ainda, porque você pode agregar, ou seja, inserir algum outro conhecimento novo a esse tema. Agora nós vamos para os tipos e fontes bibliográficas. Começando pela imprensa escrita, que é exatamente os jornais e revistas. Para você fazer uma pesquisa confiável na imprensa escrita, você precisa levar em consideração alguns aspectos, entre eles temos a independência, que quer dizer o quê? Se é exatamente se o jornal que publicou tal arquivo tem alguma influência política nele ou alguma influência ideológica nele. Durante muito tempo, nós sabemos pela história que existiu momentos da vida histórica que o jornal foi muito censurado, ou seja, tudo que eles publicavam geralmente passava por um governo, normalmente totalitário, para poder ser confiscada as informações a ser mostrada para o povo. Então você precisa ter noção desses pré-requisitos para saber se realmente o jornal é de fonte confiável. Então, assim, todos nós sabemos que, normalmente, durante os governos totalitários, existe sempre a censura, existe sempre a confiscação de dados dos jornais. Diferentemente, no regime democrático, já existe essa liberdade de imprensa escrita. Além da independência, você também tem que levar em consideração o conteúdo e a orientação. O que isso quer dizer? É exatamente o que será abordado no jornal ou na revista. Como, por exemplo, poderia ser alguma sobre economia, sobre saúde, sobre qualquer outro conteúdo. Você tem que levar em consideração o conteúdo e a orientação, que é de que forma será apresentado esse conteúdo para você, qual a estratégia do jornal, qual o método que ele vai utilizar para poder embasar você acerca do tema abordado. Nós temos também a difusão e a influência, que é exatamente a área geográfica que esse jornal será distribuído, e a influência é o conteúdo que esse jornal tem na opinião das pessoas. Ou seja, qual é o impacto que esse jornal traz, que o conteúdo desse jornal traz para, para a opinião das pessoas. Porque todos nós sabemos que, normalmente, esses meios de comunicação influenciam bastante na nossa opinião e no nosso modo de pensar. Temos também agora o grupo de interesse, que é exatamente as pessoas que são dedicadas àquele tipo de jornal. Ou seja, você está interessado a atingir qual público? Ao público mais jovem, ao público mais idoso, ao público economicamente ativo? Um exemplo poderia ser. Além da imprensa escrita, nós temos também o meio audiovisuais, caracterizado por rádios, filmes e televisões. Aqueles quatro aspectos que você levou em consideração lá em cima, você vai trazer aqui também para os meios audiovisuais. Ou seja, você tem que ver a independência desse conteúdo, você tem que ver o conteúdo e a orientação, você tem que observar a difusão e a influência e o grupo de interesse. Nos meios audiovisuais, você tem que levar em consideração algumas questões para você fazer análise se realmente se o tema em questão pesquisado é fidedigno, ou seja, se não for confiável.
Primeiramente, você tem que levar em consideração questões referentes ao conteúdo. Ver se o conteúdo presente nesse meio audiovisual descreve tendências no conteúdo da comunicação, delinear o desenvolvimento da erudição, ou seja, você mostrar qual é o grau de escolaridade do indivíduo que está produzindo esse meio audiovisual, revelar diferenças internacionais no conteúdo da comunicação, comparecer os meios ou níveis de comunicação, examinar o conteúdo da comunicação em relação aos objetivos, construir e aplicar padrões de comunicação, auxiliar operações técnicas de pesquisa, revelar as técnicas de propaganda, que é bastante importante também esse ponto, qual é a técnica abordada pela propaganda em questão, o que é que eles pretendem, através desse meio, poder atingir, pode-se dizer assim, medir a legibilidade de maneira de comunicação, descobrir características estilísticas. Não é necessário que você leve em consideração todos esses pontos, mas em sua maioria é sim relevante para você ter a certeza de que você está fazendo uma boa pesquisa, de que você está utilizando o material adequado para a sua pesquisa científica. Outra questão também é referente aos criadores ou às causas do conteúdo. Identificar as intenções e outras características dos transmissores, você tem que ver qual a intenção que aquela pessoa está tendo em disseminar esse meio audiovisual, onde é que ele quer chegar através desse conteúdo. É verificar o estado psicológico da pessoa, de pessoas e grupos, identificar a existência de propaganda, fundamentalmente com objetivos legais, obter informações políticas e militar. Vem aquela questão que eu falei no slide passado, que em relação à influência que o meio político, que o governo em vigência está exercendo acerca desse meio. Existem também as questões referentes à audiência ou efeitos do conteúdo, e efeitos do conteúdo, que vem refletir atitudes, interesses e valores padrões de grupos da população, e é exatamente o conteúdo que será representado no meio audiovisual, que é refletir atitudes, interesses e valores padrões de grupos da população, revelar o foco de atenção, descrever as respostas de atitudes e de comportamento das comunicações. Já as publicações, elas são caracterizadas geralmente por livros, por teses, por artigos científicos e por publicações avulsas, mas não são qualquer publicações. São publicações de base teórica, são publicações de responsabilidade, de fidedignidade, ou seja, são publicações confiáveis. Porque você não vai pegar uma postagem do Insta para você ter base em seus trabalhos científicos. No entanto, agora, para você fazer um estudo das publicações, você tem que seguir algumas fases. A primeira fase de todas é você fazer a identificação, que é exatamente você identificar o que você está querendo pesquisar, ou seja, o conteúdo. Você vai identificar as obras que você está atrás. Logo em seguida, você vai fazer a localização, você vai ver onde está disponível essas obras. Geralmente, estão disponíveis em bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias, além de bibliotecas virtuais também, que possuem esse tipo de material. Depois de você fazer a localização do conteúdo, do material, você vai fazer uma compilação, ou seja, você vai ajuntar todos esses materiais, e para só assim, quando você fizer uma junção deles todos, você fazer o fichamento, ou seja, você destacar os pontos importantes para a sua pesquisa, em fichas ou blocos. Agora nós vamos para a documentação direta. A documentação direta constitui-se, em geral, no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Estes dados podem ser obtidos de duas maneiras, através da pesquisa de campo ou da pesquisa de laboratório. Começando aqui com a pesquisa de campo, ela tem como grande característica consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para analisá-los. A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para analisá-los. A pesquisa de campo, apesar de ser uma coleta de dados, ela não acontece de forma avulsa, de qualquer forma. Ela tem uma metodologia, ela tem uma tática, ela tem uma estratégia para ocorrer essa pesquisa. Existe sempre uma maneira sistemática de realizar essa coleta de dados. E essa é uma das grandes características da pesquisa de campo. Ela não ocorre de forma
espontânea. Ela tem uma sistematização para ocorrer a coleta de dados e o estudo acerca do fenômeno observado. E ela é caracterizada em algumas fases. A primeira fase da pesquisa de campo é o estado em que o problema se encontra atualmente. Ou seja, esse vai ser o primeiro momento em que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica e a partir daí você vai ver em qual estado se encontra o problema, em qual ponto ele estagnou, ele parou. E a partir daí você vai lançar um modelo, que é o segundo passo, você vai lançar um modelo teórico inicial de referência, que é exatamente o conteúdo que você vai pesquisar, o conteúdo que você está abordando. Na segunda fase, você vai estabelecer técnicas, técnicas a ser utilizadas na coleta e na determinação da amostragem. Ou seja, você vai ter que ter um plano inicial para você começar a fazer a coleta de dados. Você não pode começar de forma avulsa, você não pode começar de forma sem ter antes uma previsão do que vai ocorrer. Na terceira fase, é exatamente você estabelecer a técnica que você irá registrar o que você está pesquisando e como você vai analisá-las, de que forma você vai analisá-las, em qual referenciais, em quais bases, quais técnicas você vai utilizar para analisar esses dados. No entanto, caso a pesquisa de campo tenha um experimento, você, a partir da primeira fase, depois da primeira fase, você vai levar em consideração esses pontos aqui, ó. Selecionar e enunciar um problema, levando em consideração a metodologia apropriada, apresentar os objetivos da pesquisa sem perder de vista as metas práticas, estabelecer a amostra correlacionada com a área de pesquisa e o universo de seus componentes, estabelecer os grupos experimentais e de controle, introduzir os estímulos, controlar e medir os efeitos. Bom, agora nós vamos falar um pouco das pesquisas de campo. Quais são os tipos de pesquisa de campo? Existem 3 tipos: existe o quantitativo descritivo, os exploratórios e os experimentais. Primeiro, com os quantitativos descritivos. O quantitativo descritivo, o nome já é bem sugestivo. Ela é uma pesquisa de teor empírico, ou seja, uma pesquisa empírica, e normalmente ela é utilizada por nós, acadêmicos. Por qual motivo? Ela faz um estudo acerca de temas, ou seja, ela vai através do método quantitativo, ou seja, da quantidade, e do método descritivo, que é exatamente você descrever alguns temas, descrever algum conteúdo, fazer um estudo descritivo, vamos dizer assim. Primeiramente, o método quantitativo descritivo, ele não implementa uma nova ideia, ele não dá ideia a uma nova hipótese, ele não dá ideia a uma nova tese. Normalmente, ele faz o quê? Ele descreve e comprova hipóteses, isso aí. Ou seja, por exemplo, você estuda um determinado conteúdo e nele existe uma hipótese. Aí, através dessa hipótese, você vai fazer uma confirmação se realmente existe essa hipótese, ou então você pode fazer um estudo através do método utilizado, entre outras possibilidades. Começando aqui pelo estudo de verificação de hipótese, que é exatamente o estudo que você vai fazer acerca de um método quantitativo para você verificar uma hipótese já estabelecida. Existe também o estudo de avaliação de programas. O estudo de avaliação de programas procura o efeito e resultado de todo um programa. Já o estudo de descrição de população é você descrever exatamente como é aquela população. Existe também o estudo de relações de variável, que é exatamente você descobrir novas variáveis ou você fazer relações entre variáveis primárias e secundárias, como já foi visto em slides passados, em apresentações passadas. Além desse, nós temos também o estudo, a pesquisa de campo do método exploratório, que é exatamente um estudo mais aprofundado. É um estudo utilizado normalmente por pessoas que fazem mestrado. Primeiro, qual a diferença entre o exploratório e o quantitativo? O quantitativo utiliza métodos descritivo e quantitativo, ou seja, ele descreve materiais pesquisados e, através disso, vai fazer uma pesquisa quantitativa. Já os exploratórios é um pouco diferente. Ele agrega novos valores ao tema em questão, ou seja, você vai fazer uma pesquisa, primeiro, descritiva, no entanto, uma pesquisa bibliográfica, no entanto, depois você vai ver alguma parte que ainda não está totalmente consolidada. E a partir daí você vai trazer novas novidades, novas características ao tema em questão. Primeiramente, nós temos aqui o estudo exploratório descritivo combinado. Os estudos exploratórios descritivos combinados têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno.
E ele é caracterizado pelo método quantitativo descritivo. Já o estudo de procedimentos específicos para a coleta de dados tem por objetivo utilizar um procedimento específico a fim de arrecadar generalizações para produzir categorias conceituais. Já o estudo de manipulação experimental manipula uma variável independente a fim de localizar variáveis dependentes que potencialmente estejam associadas a ela. Agora, por último, menos importante, nós temos o método experimentais, que ele já é um método mais elevado, é um método que normalmente é utilizado por pessoas que fazem tese de doutorado, fazem pesquisas bastante aprofundadas. No método experimentais, o objetivo dele é localizar novas teses, novos pensamentos que ainda não foram descobertos até o momento. Então, nesse tipo de estudo, existe sim o teste de hipóteses que dizem respeito à relação causa e efeito. Existe uma técnica bastante rigorosa de amostragem, ou seja, ele existe bem um campo amostral, existe um estudo bem sistematizado, um estudo bem rigoroso acerca do tema. Então, ele é bastante rigoroso e ele é apropriado para pessoas que fazem teses de doutorado. Agora nós vamos ver algumas vantagens e desvantagens da pesquisa de campo. A primeira vantagem que nós temos aqui na pesquisa de campo é o acúmulo de informações sobre determinado fenômeno. Não existe nada melhor de você conhecer determinado fenômeno, determinada coisa que você estuda, quando você está em contato direto com ela. Então, essa é uma grande vantagem da pesquisa de campo, porque ela coloca o pesquisador em contato direto com o fenômeno estudado. A segunda vantagem, temos também a facilidade na obtenção de uma amostragem de indivíduos sobre determinada população ou classe de população. Já desvantagens, nós temos aqui um pequeno grau de controle sobre a situação de coleta de dados e a possibilidade de que fatores desconhecidos para o investigador possam interferir nos resultados. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa que normalmente não existe uma previsão, não, existe a previsão, mas não existe a certeza dessa previsão. Então, quando você não tem a certeza de que determinada coisa aconteça, você está suscetível a determinados imprevistos que podem sim ocorrer e que podem acabar atrapalhando a sua pesquisa. Existe também o comportamento verbal a ser relativamente de pouca confiança pelo fato de os indivíduos poderem falsear suas respostas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que apesar de você estar lá em contato direto com o indivíduo, você está lá perguntando a ele, muito bem, ele pode, após você perguntar alguma coisa a ele, responder de forma incorreta, de forma falseada. Ou seja, não ser sinceramente, não levar sincera a sua pesquisa e falsear uma resposta. Muitas vezes com medo, pode ser também, porque acontece. Muitas vezes as pessoas têm medo de responder porque pensam que pode trazer algum malefício para elas. A pesquisa de laboratório, diferentemente da pesquisa de campo, ela é uma pesquisa mais restrita, ou seja, ela tem que ocorrer dentro de um laboratório, não só em laboratório, mas também podem ocorrer em ambientes ao ar livre, mas com uma infraestrutura apropriada. Ela pode ocorrer também em recintos, entre outros ambientes. No entanto, ela é considerada mais difícil e mais exata, pois existe sempre o controle do que será observado e como será observado. Primeiro, ela descreve e analisa o que será ou ocorrerá em situações controladas. Ela utiliza um instrumental específico, preciso e ambiente adequado. Ela existe algumas características. Entre elas, nós precisamos primeiro ter um objetivo, o objeto, ou seja, o que você está pesquisando, depois o objetivo, onde você quer chegar, o instrumental, que será o instrumento que você utilizará para fazer essa pesquisa, e a técnica utilizada, que é exatamente a forma como decorrerá a pesquisa. Muitos aspectos da conduta humana não podem ser observados em laboratório. Isso aí já é bem sugestivo, por causa que não tem como você observar um fenômeno social dentro de um laboratório, pois o nome já é bem sugestivo também. O fenômeno social ocorre na sociedade, então não tem como você trazer a sociedade para dentro do laboratório, né? Então vamos passar aqui. Agora nós vamos para a observação direta intensiva. A observação direta intensiva é realizada através de duas técnicas: a observação e a entrevista. A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. Ela é um elemento básico para a fonte de pesquisa. Ela consiste basicamente em você observar de forma sistemática determinado dado, determinado fenômeno. Ela normalmente utiliza os sentidos para fazer essa observação e ela é muito eficiente em determinados pontos. Já em outros, ela também possui algumas desvantagens que nós vamos ver mais lá na frente. Mas, de acordo com o Celtics, a observação ela só é científica
quando ela tem alguns pontos em questão. Temos aqui, convém a um formulário plano de pesquisa, é planejada sistematicamente, existe uma sistemática por trás dessa observação, não é de forma avulsa, e é registrada metodicamente e está relacionada a propósitos mais gerais. Existe um registro do que você está do que você está observando, existe sempre uma previsão, vamos dizer assim. E está sujeito à verificação e controle sobre a validação de segurança. É aquela questão da sistematização, né? Existe sempre a validação e, e a verificação. Né? Agora nós vamos falar algumas vantagens e desvantagens sobre as observações. A primeira vantagem é que ela possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos. Ou seja, pela observação ser uma grande ferramenta utilizada na área da pesquisa, ela possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos. Ela exige menos do observador do que as outras técnicas. Ela permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas. Ela depende menos da introspecção ou da reflexão. Ela permite a evidência de dados não constantes no roteiro de entrevistas ou de questionário. O que isso quer dizer quando ele fala assim, depende menos da introspecção ou da reflexão? Ou seja, você vai observar o fato da forma que ele é. Você não precisa fazer da sua opinião a esse fato, porque senão ele vai ganhar um caráter subjetivo, de opinião. Então, o importante nessa observação aqui é você observar o fato e descrever da forma que ele está se manifestando, da forma que você está utilizando seus sentidos para identificá-lo. Agora, as desvantagens. A primeira desvantagem que nós temos aqui é observar. O observador tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis no observador. Ou seja, ele gosta de colocar seu ponto de vista, gosta de colocar sua subjetividade na hora da observação. E geralmente não utiliza essa subjetividade, pois podem trazer algumas adulterações para o resultado da observação. A ocorrência espontânea não pode ser prevista, o que impede muitas vezes o observador de presenciar o fato. Ou seja, muitas vezes você vai observar determinado fenômeno e normalmente ele não está disponível a todo momento que você esteja lá. Então, você tem que estar na hora certa e no momento certo para observar determinado fenômeno. Isso pode se caracterizar como um ponto negativo, pois você não tem controle desse momento. Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador, ou seja, alguma coisa que pode estar ocorrendo aqui naquele momento pode interferir na sua observação. Por exemplo, você está observando um casal de pássaros, aí mesmo na hora chega um jacaré, aí o casal de pássaros vai e voa. Aí pronto, aí foi um fator que modificou, que inviabilizou a sua observação acerca do casal de pássaros. Existem alguns, de acordo com Underage, existe vários tipos de observações. Existe ela segundo os meios utilizados, que se caracteriza a observação não estruturada, a sistemática e observação estruturada, sistemática. Segundo a participação do observador, aí caracterizou a observação participante e a observação não participante. Segundo o número de observação, aí temos aqui a observação individual e a observação em equipe. Segundo lugar onde se realiza, observação efetuada na vida real, observação efetuada em laboratório. Vamos começar aqui quanto aos meios utilizados. A observação sistemática é aquela observação mais ordinária, aquela observação mais espontânea, que não existe um pré-requisito, não existe uma elaboração para você fazer essa observação, ou seja, ela é espontânea. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o caso do Isaac Newton. Essa é uma história que eu escutei no ensino médio, eu acredito que vocês também escutaram, que foi quando ele estava sentado debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele, e daí surgiu a lei da gravidade. Ele conseguiu, através dessa observação, criar a lei da gravidade. Provavelmente é uma grande história, história que até tem um caráter cômico, mas eu acredito que não seja real isso aí, e normalmente é utilizada em métodos exploratórios, que é como eu já falei anteriormente, o método exploratório é um método mais rudimentar, não rudimentar, um método que não exige tanta rigorosidade, tanta elaboração, diferentemente da observação sistemática, que utiliza de materiais apropriados. Existe sempre uma previsão, existe sempre uma forma, um roteiro a ser seguido para você fazer determinada observação. Então, essa